Hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar R$ 500 por mês com as ações da Home 3, pessoal. A Home é uma empresa do setor industrial que vem crescendo bastante e pagando bons dividendos. Hoje, então, nós vamos conversar sobre esses detalhes. Eu vou trazer para vocês os detalhes dos dividendos. Também nós vamos conversar aqui sobre os resultados desse segundo trimestre de 2024, que saíram recentemente, passando pelas atualizações dos seus indicadores, das projeções de preços técnicas e muito mais, pessoal. Eu quero que vocês saiam desse vídeo atualizados por completo sobre as ações da Home. Antes da gente começar, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Roger, criador aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já deixe também a sua inscrição, tá? Também não se esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante, tá, pessoal? Ajuda bastante aqui no meu crescimento, ok? E antes de nós passarmos pela simulação do quanto que você precisa ter em Home 3 para conquistar R$ 500 todos os meses, eu preciso passar uma introdução aqui dos resultados da Home e também nos seus indicadores, até porque a gente precisa fazer uma análise minuciosa nos seus resultados para a gente conseguir fazer essa simulação, tá? E muito bem, vamos lá então. Vou apresentar para vocês aqui os resultados que saíram desse segundo trimestre de 2024. Temos aqui os destaques então desse segundo trimestre. Temos aqui um EBITDA ajustado de R$ 33,3 milhões de reais. Isso equivale a uma margem de 11,3%. As entradas de pedidos tiveram uma crescente de 13,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado, tá? Se a gente também analisar isso se baseando pelas máquinas Home, que é o carro-chefe da Home, pessoal, temos uma crescente aqui de 18,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado, tá? Suas receitas operacionais líquidas também tiveram uma crescente de 8,5% em relação ao último trimestre e a sua margem EBITDA ficou quase 20%, tá? Ficou praticamente em linha com o segundo trimestre de 2023. Se a gente também pegar aqui as máquinas BW, pessoal, que é uma outra máquina também fabricada pela Home, na carteira de pedidos tivemos aqui 330 milhões de reais. Isso equivale a um aumento de 65,5% em relação ao trimestre anterior, um resultado muito bacana aqui. E se a gente pegar o consolidado da carteira de pedidos, temos aqui um aumento de 11,4% em relação ao último trimestre e com relação ao último trimestre do ano passado, de 12 em 12 meses no caso, temos um aumento de 24%. Um aumento muito relevante também, tá? Um ponto bem bacana aqui da Home. Mas um ponto também bacana aqui da Home, pessoal, é sobre a governança da empresa com relação aos seus dividendos, com relação às distribuições de dividendos, que hoje temos aqui quase 21,5 milhões de reais distribuídos pela empresa. É uma empresa que costuma pagar dividendos todos os anos, tá? A gente já vai ver mais detalhes sobre esses pagamentos. Isso faz com que a empresa chame muita atenção para esses dividendos, não é, pessoal? Mas eu destaco aqui, vocês precisam se atentar ao investir na Home. A empresa ela não está no segmento de empresas perenes, principalmente porque é um setor que é muito afetado por conta da macroeconomia, tanto quando ela vai bem, como também quando ela cai. Importante você se atentarem a isso, a investir na Home, tá, pessoal? Eu trouxe até para vocês aqui o indicador conjuntural da empresa, onde faz uma correlação do PIB industrial versus o PIB total. E vejam aqui que a gente teve uma crescente nesse PIB, tá? Um ponto bacana nesses últimos 2 trimestres. E se a gente pegar também os indicadores econômicos que a Home se baseia, no caso a utilização de capacidade instalada, reparem que a empresa está bem nesses últimos trimestres, tá? Aliás, nesses últimos meses, um ponto bem bacana aqui, tá? E eu quero que você se atente aqui na confiança do investidor industrial, né? Do empresário industrial. Reparem aqui que estamos num nível bem parelho aqui à sua média, demonstrando que a confiança do empresário que trabalha com esse ramo não está positiva. Esse é um ponto também importante, pois pode indicar
que a empresa pode sofrer nesses próximos anos, tá? Quando você vai investir na Home, você precisa se atentar a isso, principalmente se atentando à volatilidade da empresa. A empresa pode trabalhar mais estagnada nesses próximos trimestres, tá? Esses indicadores ele vem sendo afetado por vários fatores, tá? Com várias variáveis que vêm afetando esses pontos da confiança. Eu posso deduzir aqui que é a situação do país atualmente, que é por conta dos gastos públicos exagerados, o que está afetando na estagnação da taxa Selic neste exato momento, os fatores macroeconômicos também, a gente pode levar em conta também a situação dos Estados Unidos, da inflação dos Estados Unidos, os juros norte-americanos pode demorar para cair um pouco, tá? Talvez caia ali mais para o final do ano. Isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da empresa, tá? Desse setor, basicamente. E quando eu digo afetar, pessoal, eu digo no sentido de vendas da empresa, da fabricação dessas vendas. Até porque as empresas não vão comprar máquinas da Home, as injetoras, por exemplo, se não tiver produção para vender. Esse é um ponto importante também, tá? Dentro da apresentação da Home, também tem uma divisão de faturamentos, tanto das máquinas Home, quanto também das máquinas BW e também dos fundidos e usinados. Eu trouxe para vocês aqui também essa comparação do ano passado para esse ano. Reparem aqui que as máquinas BW saíram de 11% para 13% nesse exato momento. Os fundidos e usinados tiveram uma queda considerável, tá? Outras empresas interligadas a esse setor vêm tendo uma queda considerável nos seus lucros, tá? Vejam que tivemos uma queda considerável na Home e para as máquinas Home tivemos um aumento aqui de 5%, ok? Se a gente analisar a receita operacional líquida agora, já pegando consolidado total, nós temos aqui o mercado interno sempre trabalhando, sempre operando acima do mercado externo. Isso teoricamente é muito bom, tá, pessoal? Na minha opinião, até porque a gente não fica totalmente exposto ao mercado externo. No caso, a Home, né? Basicamente aqui a gente consegue manter uma carteira diversificada para mitigar os riscos, ok? Até trazendo mais detalhes quanto a esse ponto, o faturamento por região geográfica, comparando trimestre por trimestre, no caso aqui o gráfico é por semestre, né? O Brasil teve uma queda aqui de 76% para 72%, e eu destaco aqui também a região da Ásia que começou a aparecer também aqui para a Home, e também o crescimento dos Estados Unidos e uma queda na Europa. Esses pontos acabam influenciando aqui a entrada da carteira de pedidos, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como está a situação atual dessas entradas e também da carteira atual. Vamos lá então, primeiramente comentando sobre as máquinas Home. As entradas de pedidos tiveram um aumento aqui de trimestre por trimestre de quase 19%, e eu ressalto aqui a queda nas máquinas BW, que teve aqui uma queda de 78% aproximadamente. Nos fundidos e usinados tivemos um aumento bem relevante aqui. Só que a gente também tem que analisar a carteira de pedidos. As entradas de pedidos é diferente da carteira de pedidos. Nas carteiras de pedidos, temos uma queda aqui nas máquinas Home de 0,2%, praticamente zero, andou de lado. Nas máquinas BW, tivemos um aumento, no caso para 65,5%, e para fundidos e usinados, uma queda de quase 3%. Se a gente pegar todo esse compilado agora e trazer para resultados e margens, temos aqui um EBITDA de 11,3% nesse trimestre, igual eu falei para vocês lá no início, uma recuperação comparado ao último trimestre desse ano. Eu destaco que o primeiro trimestre de 2024 foi bem abaixo comparado aos últimos trimestres aqui, tá? Então é importante também a gente se atentar a isso. Praticamente voltou à média que estava caminhando anteriormente. No lucro líquido, a margem líquida também ficou nítido essa situação, tá? Então vejam aqui que temos uma margem de 8,5% atualmente, tá? Apesar dessa queda que aconteceu analisando trimestre por trimestre. Tudo bem, pessoal? Essas receitas vêm caindo bastante nesses últimos trimestres, tá? A economia tendo aqui uma estagnação acaba afetando bastante, tá? Também tem a situação do dólar que vem trazendo volatilidades. Isso acaba afetando bastante aqui as receitas e os lucros. Se a gente pegar aqui as receitas compiladas anualmente, vejam que teve uma queda considerável comparado a 2022, por exemplo. Se a gente pegar aqui os lucros agora, reparem que vem tendo uma certa volatilidade, tá? No geral, a empresa tinha uma crescente constante nesses lucros, anualmente falando, só que esse ano de 2023 aqui acabou afetando bastante a empresa, tá? Quem sabe futuramente a empresa
consiga retornar essa tendência de alta, tá? Com uma melhora aí dos juros e também um aquecimento mais interessante na economia, tá? Juros altos afetam bastante todas essas empresas que dependem de uma economia mais aquecida, tá? Leve em conta sempre isso. Isso acaba afetando os lucros e, com isso, os preços das ações naturalmente, tá? Vejam que o compilado aqui da margem líquida vem tendo uma queda considerável aqui, tá? Nesse caso, estamos pegando o histórico do investidor 10, tá, pessoal? Por isso pode ter aqui uma distorção dos dados apresentados pela empresa anteriormente e com esses dados agora que eu tenho apresentado, ok? Se a gente entrar agora nos dividendos da Home 3, pessoal, trazendo até uma introdução para a gente fazer o cálculo em cima de quanto que nós precisaríamos ter para conseguir R$ 500 de dividendos todos os meses com a Home 3, a empresa vem pagando bons dividendos, tá? Apesar de estar num setor que tem muita volatilidade, ela vem pagando dividendos constantes e interessantes, tá? Nesses últimos anos, existiu apenas o ano de 2021 que a empresa acabou pagando dividendos abaixo de 6%. 6% é o número mágico para a gente receber dividendos e cobrar das empresas para pagar esses dividendos. Quando eu digo cobrar, eu me refiro a gente sempre comprar ações com preços próximos a 6% nesse pagamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente comprar uma ação muito cara, a gente não vai receber esses 6% de dividendos. E isso pode afetar o preço da ação futuramente. Um outro fator também que vem afetando bastante os dividendos da empresa é esse payout também, tá, pessoal? A empresa vem mantendo um payout bem interessante aqui, tá? Acima ali de 40%, mantendo um payout bem saudável, na minha opinião, tá? E quando eu digo influenciando aqui os indicadores, os dividendos no caso, eu digo influenciando positivamente a empresa. Até porque, se a gente pegar o histórico de pagamentos de dividendos, se atentem aqui, pessoal, a empresa vem pagando dividendos bem interessantes nesses últimos anos, tá? No ano de 2024, a empresa teve uma redução aqui no pagamento comparado aos últimos anos, mas eu acredito que ainda pode vir pagamentos esse ano. Reparem que em 2024 tivemos um pagamento aqui em abril e também em julho. Eu acredito que pode acontecer ainda mais 2 pagamentos, para manter aqui a periodicidade que vem acontecendo nesses últimos anos, tá? Pelo menos mais um pagamento pode vir a acontecer. Não é certo, tá, pessoal? Vai depender muito da governança da empresa e também na situação dos próximos trimestres. E para a gente completar essa parte dos dividendos, eu preciso acrescentar também os indicadores da empresa para a gente fazer essa simulação para identificar quanto que você precisaria investir na Home 3 para ganhar R$ 500 todos os meses. Então, entrando agora nos indicadores fundamentalistas da empresa, pessoal, a situação atual do seu PL está em 6,9, quase 7%, tá? Desculpem, quase 7 vezes o valor da empresa, tá? A empresa costuma trabalhar com PL bem parelho nesses últimos anos, sem tanta volatilidade. Temos também aqui o PVP, pessoal, que a empresa vem despencando bastante nesse indicador. Estamos abaixo de 1 só para vocês terem noção, ou seja, um desconto sobre o patrimônio total da empresa. O preço atual das ações está inferior ao valor patrimonial. Ponto muito bacana aqui, tá? Mas reparem que vem caindo há um certo tempo. Outro indicador importante que nós temos que analisar aqui, que se refere muito à rentabilidade da ação, ou seja, o indicador chamado ROI, pessoal, vem tendo uma queda também, mas podemos ver aqui que está com uma porcentagem de 12,06%. Superior à taxa Selic neste exato momento. Basicamente, pessoal, é por esse indicador que a gente acompanha se a empresa está tendo uma performance boa no sentido de crescimento da sua rentabilidade ou não. Ok? Outro indicador importante também que nós temos que analisar, mais no sentido analisando os lucros, que é também um indicador que eu já comentei com vocês, se chama margem EBITDA, que hoje, neste cenário, está em quase 17%. Um indicador muito interessante que não vem tendo tanta volatilidade assim, tá, pessoal? Lembrando também que esses indicadores que eu estou mostrando aqui, igual me referi anteriormente, pode ter uma distorção comparado ao que eu mostrei para vocês da apresentação da Home 3, tá? Então leve em conta isso, beleza? Mas já que nós estamos falando de lucros e principalmente do seu EBITDA, nós temos que nos atentarmos também a um outro indicador fundamental, pessoal, que é a sua alavancagem, a dívida líquida sobre EBITDA. A empresa, nesse momento, tem uma alavancagem superior a 2 vezes.
E isso é um indicador que eu não gosto, tá? Acredito que esse indicador poderia voltar a patamares inferiores conforme aconteceu de 2019 até o período de 2022. Tudo bem, pessoal? Um outro ponto também que eu quero mostrar para vocês aqui é quanto à evolução do patrimônio da Home. A evolução vem crescendo a cada ano. Esse é um ponto bem interessante, tá, pessoal? Eu gosto bastante desse crescimento aqui e a gente consegue analisar esse crescimento também pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação. E neste momento temos aqui um VPA de 12,84, tá? Bem interessante aqui também. E para a gente finalizar aqui, pessoal, temos também o LPA, que é o lucro por ação, um outro indicador fundamental aqui. Esses dois últimos indicadores que eu falei, pessoal, tanto o VPA quanto o LPA, eu gosto de utilizar eles para a forma do Benjamin Graham, basicamente onde a gente consegue utilizar para localizar o valor intrínseco da Home 3. No caso do LPA, temos aqui um LPA em queda, tá, pessoal? Lucros caindo afetam também esse indicador, naturalmente, tá? É um indicador de lucro. E nesse momento temos aqui R$ 1,55 do seu LPA, tá? E já que nós entramos nesse tópico de valor intrínseco, eu vou apresentar para vocês agora o seu valor intrínseco e também o seu preço teto, pessoal. E vamos lá então, pessoal. Comentando primeiramente sobre o valor intrínseco, seu valor intrínseco atual, onde a gente se baseia pelo LPA e pelo VPA, utilizamos a fórmula do Benjamin Graham. E essa fórmula, pessoal, nos informa aqui que a ação tem uma margem de segurança de 96%, tá? É uma margem bem interessante, pois tem também uma gordura. Essa gordura ela é fundamental ao comprar uma ação. Até porque não faz muito sentido a gente comprar uma empresa com valor intrínseco com desconto de 5%, por exemplo, sem pensar nessa gordura. Praticamente a gente estaria comprando ações no seu preço justo, tá? Dito isso, hoje a situação da Home 3 é do seu preço atual estar em R$ 10,80 e o seu valor intrínseco em R$ 21,16. Agora, vocês devem estar olhando aqui no seu preço teto atual e no seu preço teto projetivo e pensando, poxa, Roger, por que o preço teto atual está em 32% de margem e o preço teto projetivo tem aqui uma margem negativa? Bom, pessoal, basicamente, o preço teto atual, nós estamos pegando os últimos 3 pagamentos de dividendos e o preço teto projetivo, estamos pegando uma projeção dos seus lucros atuais, fazendo uma simulação desses próximos 2 trimestres de 2024 e levando em conta um payout para aí sim a gente conseguir deduzir quanto que a empresa vai pagar de dividendos e aí fazer um cálculo sobre o preço teto. É meio confuso, mas faz sentido. Vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui como foi feito esse cálculo. Basicamente, pessoal, eu peguei os últimos 2 lucros que a empresa entregou, ou seja, o primeiro e o segundo trimestre de 2024, e fiz uma simulação dos próximos 2 resultados, levando em conta os últimos 2 pagamentos de 2023, tá? Até porque é um pouco complexo a gente fazer uma simulação desses lucros. O que eu quero dizer com isso? Esses próximos 2 resultados podem vir melhores ou piores. Ou seja, tem uma margem aqui de erro quando a gente faz uma projeção dos dividendos, tá? Se atentem a isso. Mas fazendo essa simulação do lucro líquido esperado, temos aqui um resultado anualizado para 2024. E projetando agora, pessoal, quanto que a empresa vai entregar de dividendos em 2024, a gente consegue também projetar um dividendo projetivo. E aí sim nós temos aqui um valor para se basear na fórmula do preço teto, ou seja, se baseando em cima de 6%. E ficou negativo, pessoal, porque eu me baseei em um payout de 35%. Agora, se a gente projeta um payout de 40%, reparem que vamos ter uma mudança aqui para 4% de margem. Se a gente for mais arrojado nesse sentido, temos aqui um payout de 45%. E aí a gente começa a ver um crescimento nesse preço teto projetivo. Entendem como funciona essa projeção? Existem várias variáveis, tanto nas nossas simulações e, ao mesmo tempo, nos resultados que podem alterar também essas projeções futuramente. Por isso é importante também trabalhar com uma certa gordura para esse preço teto projetivo, tá, pessoal? Importantíssimo isso. Por isso que eu gosto de trabalhar com um payout mais inferior aqui, um pouco abaixo da sua média desses últimos pagamentos,
para manter um conservadorismo e não errar a mão na hora de investir nas ações, tá, pessoal? Eu ressalto novamente, saindo resultados inferiores aos dos últimos trimestres, vai afetar também a simulação aqui do lucro líquido esperado e com isso vai afetando todos os outros respectivos números, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Mas para a gente finalizar essa parte dos indicadores, temos também mais um indicador que eu gosto de analisar aqui para a gente verificar se a ação está cara ou barata, que é o PEG Ratio, pessoal. O PEG Ratio é um cálculo que a gente se baseia pelo preço sobre o lucro da ação e o CAGR de lucros dos últimos 5 anos, pelo menos. Esse CAGR de lucros pode ser baseado em cima dos lucros anteriores ou também das projeções. Essas projeções podem ser retiradas de analistas ou também imaginando uma perspectiva do cenário para a empresa nesses próximos anos, tá? Eu prefiro pegar o histórico desses últimos anos, mas a margem de erro acaba sendo grande também aqui, tá, pessoal? Então, é um indicador um pouco mais falho do que os outros. PEG Ratio da empresa hoje está superior a 100. Isso quer dizer que a empresa está cara, tá? Por que está superior a 100? Porque o PL da empresa está superior ao CAGR de lucros nesses últimos 5 anos, tá? Só que os lucros subindo nesses próximos anos, com certeza o CAGR de lucros também vai ter uma crescente aqui, tá, pessoal? Muito bem, pessoal, mas se baseando nesses cálculos que eu fiz aqui do seu preço teto projetivo, eu vou trazer para vocês agora uma simulação do quanto investir na Home 3 para receber R$ 500 todos os meses em média. Vamos lá então aos cálculos, pessoal. Vamos lá. Como vai funcionar essa simulação? Basicamente, nós vamos se basear no seu preço atual, vamos considerar também uma média por mês que queremos receber de dividendos e também vamos fazer uma simulação dos dividendos que podem ser pagos nesse ano de 2024, por exemplo, tá? Como já houveram pagamentos em 2024, caso você invista agora, você não vai receber todos esses dividendos, tá? Então fica aqui como uma simulação de aprendizado para vocês para os próximos anos aqui, tá? 2025, 2026, ok? Por curiosidade, pessoal, a empresa já pagou em 2024 35 centavos. Ou seja, se vier mais pagamentos nesse final do ano, podemos chegar aqui próximas projeções que estamos conversando. Então, agora fazendo na prática essas simulações, eu trouxe aqui essa tabelinha para a gente fazer uma simulação caso os lucros fiquem parecidos com 2023. Ou seja, seguindo todo aquele padrão que eu falei para vocês anteriormente, tá? Caso vocês não entenderam, pessoal, deixe sua dúvida aqui embaixo para a gente conversar também mais, tá? E lembrando também, pessoal, não se esqueçam de deixarem o like, tá? É importantíssimo para o YouTube estar entregando esse vídeo para outras pessoas, beleza? Mas muito bem, continuando, se a gente fazer uma simulação aqui, pessoal, onde temos uma média por mês de R$ 500 e um dividendo pago de 54 centavos, que é um dividendo conservador, se baseando pelo payout de 35%, teríamos que ter aqui investido na Home 3 R$ 120 mil. Os dividendos totais no ano ficariam R$ 6 mil e a quantidade de ações ficaria 11.111, tá? Essa quantidade de ação é um ponto que vocês precisam focar ao investir, tá, pessoal? Eu prezo muito por isso. Quantidade de ações é o que vai gerar dividendos para vocês no longo prazo. Então, essas simulações a gente leva muito em conta vários fatores, várias variáveis, e a quantidade de ações é o que sempre gera mais dividendos para a gente no futuro, tá? Por que, Roger? Bom, basicamente, se a gente comprar empresas baratas nos momentos certos, a gente vai conseguir acumular mais ações. Quanto mais ações, mais dividendos. Até porque os dividendos que a empresa paga, pessoal, é por ação. É o dividendo pago por ação. E isso aqui no longo prazo vira uma bola de neve, tá? Quem fala bastante isso é o nosso queridíssimo Luiz Barsi, tá? Só ele, né? Bom, pessoal, e analisando essa simulação, pessoal, vejam que o dividend yield, pelo seu preço atual, pessoal, teria aqui um dividendo abaixo de 6%. Então, se você fosse investir se baseando pelo método do preço teto, nesse caso, já teria aqui um valor reduzido à média de 6%. Só que agora nós vamos simular um dividendo pago superior, ou seja, com payout de 40%. E no caso, teríamos 62 centavos.
ou seja, um dividendo maior, onde naturalmente a quantidade de ações teriam que ser inferiores também, e com isso o dividend yield também seria elevado aqui, subindo de 5 para 5,7%, tá? No caso, o valor investido teria que ser R$ 104.000. Vejam como vai caindo, tá, pessoal? Por isso também a importância de vocês comprarem ações que pagam dividendos interessantes todos os anos, tá? E se a gente se basear em um payout de 45%, temos aqui 70 centavos. E nesse caso, teríamos uma redução de quantidade de ações aqui para 8.571 ações. Seus dividendos iriam aumentar para 6,5%, já ficaria ok para quem foca em preço teto, e o valor investido seria de R$ 92.500 aproximadamente, tá? Para a gente finalizar essa simulação, se a gente levar em conta um payout bem elevado aqui de 50%, teríamos aqui 78 centavos. Isso também reduziria o seu valor por ação, a quantidade por ação, cairia para 7.692 ações e o dividend yield subiria para 7,2%. Dividendo muito interessante, tá? Vejam que o valor investido também teria uma redução considerável aqui, pessoal. Nessa simulação, eu quero que vocês se atentem também que quanto mais ações vocês comprarem hoje, caso a ação esteja barata, e num prazo de 5 a 10 anos essa ação evoluir esse dividendo pago por conta do crescimento do lucro desses próximos anos, você pode dobrar esse recebimento de pagamentos. Isso vai ajudar bastante no crescimento e no desenvolvimento da sua liberdade financeira, da sua renda passiva todos os meses, tá? Eu vou deixar essa planilha na minha área de membros, tá, pessoal? Lá eu faço um acompanhamento da minha carteira de investimentos também, tá? Para quem quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Só acessarem lá que vocês vão encontrar aqui essa planilha que eu vou deixar disponibilizada embaixo dos vídeos. E também vocês vão ter acesso à minha carteira, beleza? E no geral, pessoal, se a gente também analisar aqui a Home 3, no sentido da rentabilidade, foi uma ação que vem operando acima do Ibovespa, tá? Se você tivesse feito investimento lá em 2019, há 5 anos atrás, hoje você teria aqui basicamente quase 100% de lucro, tá? Quase 20% de rentabilidade todos os anos aproximadamente, tá? Com uma margem de erro aí. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui vocês analisaram a situação atual da empresa perante aos resultados, os seus indicadores, o seu valor intrínseco, o seu preço teto e também uma projeção do quanto que você teria que ter investido para receber R$ 500 de dividendos. Mas agora falta analisar também mais uma projeção que eu gosto sempre de trabalhar e visualizar, que é a tendência da empresa e quais as suas projeções para os próximos meses, que é a análise técnica basicamente. Essa análise eu gosto muito para a gente verificar se a ação está numa tendência mais de queda ou de alta ou até mesmo lateralizada. E a atual situação da Home, pessoal, é a seguinte: a empresa hoje, nesse patamar, está praticamente andando de lado, tá? E teve aqui alguns momentos de quedas nesses últimos meses, tá? Para a ação voltar a chegar ao patamar de R$ 12, pessoal, ela teria que ultrapassar algumas projeções aqui, tá? Onde podemos considerar R$ 11,31 e R$ 11,65. Reparem que ela não conseguiu ultrapassar os R$ 10,96 nesse mês de julho. Pelo menos até esse dia que estou postando o vídeo, tá? Imaginando o cenário mais a longo prazo, temos aqui 12,49, 13,31 e 14,13. E mais acima, uma região próxima aos 14,13, que é 14,65. Imaginando uma projeção bem mais positiva para a Home, pessoal, temos aqui 16,80 e também 18,96. Mais acima temos projeções mais positivas, mas vamos focar nessas retrações dos preços, tá? Nesse crescimento que a empresa pode vir a ter. Pessoal, basicamente, essas resistências é onde o preço pode vir a bater e não conseguiu ultrapassar. Eu gosto muito de me basear, pessoal, por essa média dos preços dos últimos 20 meses. Ou seja, quando ela está em tendência de alta, a empresa vem trabalhando em tendência de alta. Vejam que a Home vem trabalhando lateralizada praticamente desde 2022 aqui, tá? Quando a empresa está operando nessa tendência de alta e tem praticamente essa queda aqui, podem reparar que o preço teto da ação e também o valor intrínseco, em alguns casos, fica descontado. Por isso eu gosto de me basear nos indicadores fundamentalistas, na análise mais fundamentalista, e também nessa análise de tendência, né, na análise técnica, mas levando para o lado mais prático e simples, porque a simplicidade nos leva à aposentadoria com ações. O mais difícil, pessoal, é você ter disciplina para conseguir comprar nos momentos certos, tá? Principalmente para o investidor iniciante.
Eu até fiz também um vídeo comentando sobre a necessidade do investidor iniciante sempre focar em dividendos, levando em conta várias variáveis, imaginando o longo prazo. Vou deixar esse vídeo, pessoal, aqui no lado, tá? E espero que tenha ficado bem claro todos os detalhes aqui sobre a situação atual da Home 3. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o like também e de ativar o sininho, pessoal. É importantíssimo para o meu crescimento por aqui. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!